Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também para responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros. Neste 53º episódio, eu vou estar falando sobre as ferrovias em Piracicaba. Ferrovias em minha cidade. Vocês sabem que muitas cidades brasileiras têm suas próprias histórias ferroviárias, as suas próprias relações com o sistema ferroviário brasileiro. Então eu vou estar falando um pouquinho, sobre a história das ferrovias nas cidades, como é importante a gente ter essas histórias, resgatar essas histórias e também utilizá-las da melhor forma possível. Então, a gente sabe que em vários países do mundo que adotaram as ferrovias as ferrovias sempre foram um sinônimo de progresso, de desenvolvimento. Então muitas cidades almejavam que as ferrovias fossem construídas, buscavam modernizações, melhorias dos serviços. Então isso foi muito comum em várias cidades brasileiras e do mundo. E também no século XIX, nós sabemos que as ferrovias funcionaram como um monopólio, então era a única opção realmente de muitas cidades no mundo inteiro de utilizar as ferrovias, porque elas eram muito melhores do que os sistemas anteriormente utilizados. E também o desenvolvimento das ferrovias no Brasil e no mundo, eles representaram um outro padrão de empresa, de funcionamento, de organização da forma do trabalho também. Então, as ferrovias representaram também muito mais do que apenas trilhos, ferrovias e locomotivas e vagões. Também representavam um funcionamento de empresas muito mais modernas. Em Piracicaba, nós tivemos duas linhas ferroviárias, a Sorocabana e a Paulista, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então aqui vocês estão vendo um mapa da cidade de Piracicaba há 100 anos atrás. Então vocês podem verificar em verde a Companhia Paulista, era uma estação terminal da Companhia Paulista. Na verdade é um ramal da Companhia Paulista que terminava ali no bairro que depois ficou conhecido como o bairro da Paulista. E a Sorocabana tem essa outra linha aí em roxo, que tem uma estação bem no centro da cidade, e depois essa linha seguia até São Pedro. Aqui é a estação atual, como é que ela está, a estação da Companhia Paulista. Essa aqui é o prédio da Companhia Sorocabana. Já um prédio, não é o primeiro prédio que foi construído, mas sim o segundo. Aqui uma estação ainda que existe ali em Tupi, um distrito de Piracicaba. Também um distrito de Artemis, que é um local muito importante do sistema ferroviário aqui na região de Piracicaba, porque lá hoje nós conhecemos como Artemis, mas na época era o Porto João Alfredo. Então nesse porto nós tínhamos aí a ligação da ferrovia com o modal hidroviário. Então se vocês puderem verificar, tem uma pera ferroviária nessa imagem, e em um determinado local ali à direita vocês podem verificar ali a estação ferroviária que existe até hoje, o Rio Piracicaba, e também alguns equipamentos como guindastes que vocês podem verificar nessa imagem aí. E também a cidade de Piracicaba ela teve três linhas de bondes, Então também é um sistema que foi muito bem documentado já por alguns pesquisadores, Então vocês podem verificar aí nesse mapa as 3 linhas de bonde, Uma que atendia a Estação da Paulista, a outra a Escola de Agronomia, ou hoje como nós conhecemos a Exalc, e também o bairro da Vila Resende. Então também é um serviço aí que atendeu por muito tempo a cidade de Piracicaba. E também é importante destacar que aqui em Piracicaba nós tivemos 2 engenhos de açúcar muito importantes, e esses engenhos eles eram atendidos por uma ampla rede de ferrovias para o transporte da cana. Então, por muito tempo, essa cana era transportada através de trens. Então, vocês podem ver aí uma foto muito interessante aí de uma locomotiva transportando cana de açúcar. Aqui vocês podem ver uma foto também bem antiga do engenho central. Do lado esquerdo da foto vocês podem ver ali os vagões de cana,
e também algumas linhas ferroviárias. É um engenho que, à sua época, foi considerado um dos maiores do país pela quantidade de produção de açúcar, né? Então, também a ferrovia era muito utilizada para transportar cana-de-açúcar aqui na região de Piracicaba. Essas aqui são algumas fotos mais recentes que mostram alguns resquícios dos trilhos, né, que ainda estão presentes ali no engenho central, né? E também Piracicaba tem uma contribuição muito grande aí na parte da tecnologia ferroviária, porque nós temos aí a presença do João Bottin, que era considerado um gênio da mecânica. Então ele construiu algumas locomotivas, então, inclusive ele é considerado como um dos pioneiros aí nos motores movidos a etanol. Então ele tem algumas contribuições importantes para o setor ferroviário e a gente gosta muito de destacar essa história dessa inovação que o João Bottin trouxe para o sistema ferroviário brasileiro. E aqui vocês podem verificar aí uma das locomotivas mais interessantes aí que ele construiu, que é a Dona Joaninha, que tem toda uma história também da construção dessa locomotiva. E hoje essa locomotiva está em Guarulhos, numa praça. Também, como eu já comentei, a ferrovia é tão importante, né, tão importante para algumas cidades aí que, no caso de Piracicaba, né, no local onde está estabelecido ali a estação da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, aquele local ali acabou sendo conferido o nome de Bairro da Paulista, né? Então nós temos um bairro aqui em Piracicaba que o nome dele deriva da estação da Paulista, né? Então aqui uma foto também do início da estação da Paulista. Vocês podem verificar aí o pessoal está esperando a chegada do trem, né? Vocês estão vendo ali os trolleys, os Fordinhos ali esperando ali os passageiros chegarem de trem. Então também é importante que algumas cidades ali, o trem foi tão importante que aquele local ali acabou virando um ponto de referência da cidade, no caso de Piracicaba, o bairro da Paulista. Então, de uma certa forma, né, o que a gente pode concluir sobre essa história ferroviária de Piracicaba e de outras cidades também, né, é o que fazer com essas histórias locais. Então nós sabemos que centenas ou até milhares de cidades aí têm uma relação, ou teve uma relação muito grande com as ferrovias, e a grande pergunta que a gente faz é o que fazer com essas grandes histórias, né? Então eu deixo aí para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Bom, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer livros e publicações e sites aí para vocês se aprofundarem no assunto da história das ferrovias brasileiras. Então eu quero apresentar para vocês, tem um site muito importante, ele está em inglês, mas ele é muito importante, de um pesquisador que rodou o mundo inteiro praticamente, levantando a história dos trams, dos bondes. Então existe um livro, e aqui é um site, né, trams.com/br, que vocês vão encontrar a história de vários sistemas de bondes do Brasil, inclusive da própria cidade de Piracicaba. Então é muito interessante todo o registro que esse autor faz. O Alan Morrison, ele, além do texto, também tem muitas fotos e muitas informações técnicas, então vale a pena vocês acessarem esse site. Bom, eu quero também que vocês, nesse episódio, façam uma pesquisa, né? Eu gosto sempre de passar umas atividades para vocês. Então eu quero que vocês pesquisem qual a história das ferrovias da sua cidade, né? Ou se você, na sua cidade não tem nenhuma estação ferroviária, não tem nenhuma relação, procure uma cidade vizinha, né? Procure pesquisar como que foi a história da relação da sua cidade com o sistema ferroviário brasileiro. Muito bem, então já finalizando aqui, eu agradeço a atenção de todos vocês. Nesse 53º episódio eu falei um pouco sobre a importância da história ferroviária nas cidades brasileiras. Então, fique agora com o vídeo que eu reservei para vocês.